seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos dando prosseguimento aqui no projeto Sniper Kamikaze. Nesse vídeo, nós vamos apresentar a estratégia que vai ser usada para o projeto e já vou fazer o trabalho também de passar aquele filtro por todos os ativos que nós vamos negociar e selecionando aqueles que nós vamos ficar de olho como sniper aí essa semana, tá certo? Eu vou apresentar brevemente a estratégia, vou tentar evitar do vídeo ficar muito longo, porque vai ter vídeo constantemente aí, aos poucos a estratégia vai ficando mais clara para todo mundo, tá? Mas como eu comentei no vídeo anterior, né, no que eu apresentei o projeto de um modo geral, se você não viu ainda, sugiro que você assista. Essa é uma estratégia que ela vai ser que a gente chama multi-time frame, né, assim, que a gente usa mais de um tempo gráfico. Então, a gente vai olhar, o principal aqui no final de semana é o gráfico diário, a gente quer pegar uma oportunidade já no começo da semana, porque a gente também não quer ficar carregando operação de uma semana para outra. Então a gente vai olhar os ativos e vai selecionar. E qual que vai ser a base para a gente selecionar? Como que o Sniper Kamikaze vê o mercado? Né? A gente sabe que é possível ver o mercado de diversas formas. Você pode usar indicadores como RSI, MACD, nós temos até vídeo sobre isso no canal. Usar linha de suporte e resistência, canais, etc, etc, etc. O que o Sniper Kamikaze usa? O primeiro e único indicador que ele usa é esse que está aqui, ó, que tá aqui como KC, tá vendo? Eu vou apagar aqui, você vai ver que vai apagar aquelas bordas ali embaixo. Parece borda de Bollinger, mas é diferente, tá? São os canais de Keltner, que chama esse indicador, tá? Aqui ele fica abreviado como KC. Mas o importante, desculpa, que são bandas de volatilidade parecida com a borda de Bollinger, e a gente usa para ver pontos de exaustão do preço. E como eu comentei, o Sniper Kamikaze ele é um seguidor de tendência. Então o que ele acredita que o mercado faz, né? Se você entende um pouquinho de análise técnica, já viu vídeos nossos, enfim, a gente acredita que o preço ele vai, né, ter uma expansão, aí depois ele tem uma retração, aí tem expansão, retração, expansão, assim se forma uma tendência de preço, né? Isso é a ação do preço, ou price action básico, assim, teoria de Dow, enfim. Se você quiser ver um pouquinho mais disso, a gente tem um curso só sobre trade que a gente explica essas bases da análise técnica todas. Mas o que o Sniper Kamikaze tenta fazer? E usa aqueles indicadores para isso. Pegar esse movimento de tendência exatamente nesse ponto aqui, ó. Quando tem uma retração de volta à média ou um chamado pullback, né? Por quê? Porque nesse momento a gente consegue a relação de risco-recompensa boa que a gente está querendo. Vamos supor que é uma compra aqui, a gente consegue aqui uma relação risco-recompensa, por exemplo. Vamos supor que a gente detectou essa virada, entrou aqui. A gente consegue colocar um stop no nível interessante com um alvo lá buscando os pelo menos 2-1 que a gente espera. Então a gente consegue boas relações de risco-recompensa, tá? Uma coisa interessante de comentar é que é muito contra-intuitivo, de certa forma, porque especialmente na hora da entrada, algumas vezes a gente vai entrar no momento que o preço está indo contra a gente. É difícil você entrar justamente na hora que o preço está caindo, tá? Mas a gente vai acreditar na força da tendência. Mas aí a gente vai procurar isso no de 1 hora e, no diário, que vai ser a âncora principal, e até dar uma olhadinha no semanal pra gente ter ideia como é que tá.
Mas ao longo da semana, a hora que a gente estiver usando a nossa mira de sniper, nós vamos usar mais o gráfico de 1 hora e até 15 minutos para a entrada, mas procurando esse mesmo padrão no gráfico de entrada, tá? Então, olhando aqui, por exemplo, o euro. Antes de falar exatamente do euro, vamos falar desse indicador de como que a gente vê o comportamento do preço nele. Aqui tá difícil porque tá muito lateralizado o preço, né? Mas vamos pegar aqui, ó, momentos aqui, ó, por exemplo, que o euro vem numa tendência de baixa. A gente vê o que acontece. Que geralmente ele toca, algumas vezes ele até volta na média, toca de novo, toca aqui, ele ficou muito pressionado, tá vendo? Aí vamos pegar aqui, ó, vamos supor que a gente quer conseguir pegar esse momento de reversão dele subir. Então o que a gente vai esperar de um modo geral? O que a gente vai esperar? Ele tocar aqui em cima, tem muita gente que vai e entra aqui, né? Não, tocou aqui, vai começar uma tendência de alta, mas a gente nem sempre tem certeza e não é uma boa relação de risco-recompensa. Então o que a gente vai esperar? A gente vai ver ele tocar e falar, opa, tocou na borda de cima. Pode ser que a gente comece a ver um movimento de alta aí. Então a gente espera ele voltar aqui, ver como que ele se comporta aqui nessa linha do meio, que é justamente uma média de 20, tá? Se você vier nas configurações aqui, você vê que essa linha base aqui, ó, período, tá? É o período de uma média exponencial de 20 períodos. Então é uma média de 20, famosa média de 20 períodos. A gente vê como que o preço se comporta, ele respeitando ou ele vindo aqui, por exemplo, no de 1 hora, a gente vendo aqui, a gente pode até ir por de 15 minutos para entrar comprado e pegar esse movimento aqui. É basicamente isso. A partir disso a gente vai se repetindo em diferentes time frames, né, tempos gráficos e ativos, moedas ou commodities, enfim. Então vamos lá, vamos partir para a análise do euro. Como eu falei, não quero demorar muito para não ficar com vídeos muito longos. Eu tenho dificuldade em fazer vídeo curto, você sabe disso, você já acompanha o canal há um tempo. Mas eu vou tentar, espero que tenha ficado claro aí. Então o euro, o que a gente consegue ver aqui? Vamos lá, para o diário. Coisas interessantes. Primeiro, aqui a gente vai ver em todos os ativos, vale fazer esse parênteses, esse movimento de volatilidade muito louca aqui que a gente teve, que foi em março, né, quando a gente teve o ápice da crise nas bolsas, um momento que chegou a um ponto que se a gente for ver lá perto de 20 de março, o dólar se valorizou muito, né? A gente está vendo o euro caindo, o dólar se valorizou frente a tudo, as bolsas também caíram, depois a gente vai passar S&P, a gente vai ver que foi, o auge da queda foi perto desse período aqui, dia 23 de março, então a gente teve uma volatilidade muito grande e dá uma impactada nos gráficos, né? Mas, o que a gente vê aqui? Ele está meio lateralizado, né? A gente consegue perceber aqui uma zona aqui que o preço tem respeitado, mais ou menos isso aqui, mas ele rompeu essa zona na semana passada, tá? Então, o que a gente fala? Uma coisa que independente até da estratégia, até no Trader Tranquilo a gente tinha, é nunca perseguir o preço. Existe até essa expressão em inglês, never chase the price. Significa o quê? Depois que o preço rompeu, não compra, por mais que você ache que pode subir, porque ele pode ter uma retração, vai lá, pega no seu stop e vai embora. Então, o euro, por exemplo, aqui ele não vai entrar no nosso radar, por quê? Porque a gente, para poder entrar nele, a gente tem que esperar alguma coisa tipo ele voltar nesse nível aqui assim, para então a gente comprar. Certo? Então a gente quer procurar alguma coisa que já esteja mais. Aqui tá interessante, talvez para a semana que vem, mais para o final dessa semana, mas porque aqui ele deve dar uma consolidadinha aqui, talvez ele até dê mais uma porradinha um dia ou outra que rompa, um falso rompimento nessa linha de resistência que a gente tem desenhado aqui nesse gráfico, né, que você viu de resistência aqui, em vários níveis.
gaste um tempinho aqui, alguns dias antes de voltar a ter um ponto interessante para a nossa compra, tá? Então o euro está fora essa semana. A gente pode até olhar no semanal, ele está interessante, olha só, porque a gente tem claramente uma tendência de baixa no semanal que vem desde abril de 18, né? Só que nesse momento, olha só, ele está acima da média de 20. A gente pode talvez estar vendo uma reversão dessa tendência de baixa do euro, tá? Mas ainda não apostaria, a gente ainda teria no semanal, para a gente falar que essa tendência se reverteu, o que a gente teria que ver? O preço subir, tocar nessa banda do lado de cá, voltar igual teve aqui, olha só, momentos aqui, ele tocou na banda, opa, quero comprar, ficou de lado, opa, deu uma oportunidade interessante, de novo, aqui bem característico do que a gente está querendo, ó, tocou na banda em cima, veio aqui, respeitou a linha do meio e deu um sinalzinho de compra bonitinho aqui, tá? A gente, como sniper, quer pegar esses aqui, só que vai ser no diário. O semanal serve pra gente ver interessante, pra gente ficar de olho, porque, por exemplo, nessa queda toda aqui, nenhum momento teria sido muito legal entrar comprado, tá? Então, é isso. O euro daqui a pouco pode ficar interessante. Eu fiz uma planilhinha para poder acompanhar aqui, ó, pra gente poder selecionar o que a gente vai operar. Eu já adiantei aqui, preenchi algumas coisas. Então, o euro, possível compra, aqui ó, compra, né, entrada na volta da média, eu vou até colocar volta à média. Então, por enquanto, vamos aguardar. Próximo par, dólar e ien. Você deve ter visto ali já que ele é um par que também está meio sem tendência, né? No semanal a gente vê, olha o tempão que ele está aqui, está meio uma tendência de baixa. Vou no diário, né, que é a nossa base mais importante. Semanal é muito grande para o que a gente quer operar. Olha, de lado, por muito tempo a gente consegue também, igual no euro, marcar uma zona que ele ficou aqui, tá bem, ele tá no meio, só que ele não tá no meio, perto da média, depois de pegar no extremo, para a gente poder achar que ele tá com um ímpeto para algum dos lados, né? Então, por isso, o dólar e ien tá fora também. Próximo ativo, euro-ien. Olha só esse, que legal, mostrando uma força aqui. Se a gente for olhar o euro-dólar, ele também está parecido. Olha só, euro-dólar, euro-ien. Por quê? O dólar e ien, eles estão meio de lado. Então, se o euro está fortalecendo frente ao dólar, ele também tem que estar se fortalecendo frente ao ien, já que o dólar e ien está de lado, né? Porque senão haveria uma arbitragem aí entre as moedas. Isso não tem como, só em momentos muito curtos para ficar essa diferença assim, né? Então, aqui o euro-ien também está interessante, talvez possa ser até mais interessante de entrar no euro-dólar quando for o momento, mas a mesma coisa, nós não vamos perseguir o preço, ó. Nós já perdemos um movimento aqui de 2% em 3 dias. A gente quer exatamente conseguir pegar talvez um movimento assim, ó, entra aqui no meio de um dia, sai no outro, pegar um movimento aqui de 0,6%, a gente já consiga bater nosso take profit, tá? Mas, então, mesma coisa, não dá para entrar, vamos esperar, teria que esperar ele voltar até aqui, pode ficar bem interessante daqui a alguns dias, é uma coisa para ficar de olho. Por quê? Porque a gente pode ver uma inversão de tendência aqui, igual eu falei, e começar a ver isso aqui subir, tá? Mas ainda não tá óbvio, não tá claro isso não. A gente pode vir ele voltar nesses níveis aqui, ó, que se a gente for até lá no mensal para poder ir mais longe, a gente vê essa linha de tendência de alta aqui, ele pode vir retestar ela do lado de cá. Então tá fora. Próximo ativo, dólar australiano. Dólar australiano também sofreu pra caramba com as moedas emergentes. A gente vê que no mensal ele vem caindo desde 2011, de certa forma. Só que, né, tem muito tempo que ele começou a cair também foi lá em 18, ó, mais acentuadamente. E nesse momento da crise do coronavírus, a gente viu, né, as moedas de país emergente, assim como o Brasil, a Austrália também tomou uma porrada muito grande. A gente vê lá o ápice da queda também naquela semana lá de março, ó.
naquele período 16 de março aqui no caso, mas também a gente já está vendo uma possível recuperação aqui, ó. Se a gente vê no semanal já está acima da média de 20. O que é interessante, no semanal a gente não tem certeza que inverteu tendência, então poderia até dentro da nossa estratégia, se a gente olhasse da forma de ver o mercado, olha só, ele pegou na borda, voltou no meio, dependendo de como ele se comportar aqui, poderia ser até uma venda, tá? Então no semanal a gente ainda não tem uma tendência de alta. Então vamos para o diário. Olha só, para o diário a gente vê uma recuperaçãozinha interessante, só que também já teve um movimento aí, tá meio sem graça para entrar agora, sabe? Ele não tá forte lá no extremo, ele pode voltar aqui no meio, mas ainda vai ter uma congestão aqui, uma resistência muito forte, então nós vamos ficar fora do dólar australiano também, tá? Vou voltar lá para a tabela, ó, Euro impossível, beleza, dólar australiano, que o Euro, né, que eu falei que é uma possível compra igual do euro, do euro-dólar, dólar australiano, sem trade aparente nos próximos dias, então estão fora. Um próximo ativo aqui é o dólar real. Olha só, vamos lá. O que a gente consegue ver aqui? Não, além de eu subir ele que me dê de posição. USD-BRL, que é o nosso famoso real contra o dólar. A gente teve uma forte alta do dólar frente ao real esse ano. Olha só, se a gente for pegar aqui de janeiro de 2020, ele chegou a bater 47% de alta do dólar, foi algo muito forte. E talvez a gente esteja vendo esse movimento invertido. Aqui talvez esteja num ponto bem interessante da gente ver que ela, justamente ele tocando aqui, voltando na média para cair de novo, né? Talvez cair, na verdade, para esse nível aqui, ó, a gente vê aqui, ó. Então, esse aí seria um movimento interessante. Esse seria um movimento aí, ó, que nós estamos falando de 7%, tá? Vale comentar que talvez o preço nem volte aqui na média, mas o ideal para a gente seria ele voltar. E outra coisa do real aqui é que no semanal a gente ainda está em tendência de alta, então tem que tomar muito cuidado para entrar vendido aqui. Se eu fosse analisar só pelo semanal, para ser bem sincero, eu veria aqui uma congestão do preço aqui por um tempo, assim, vamos falar aqui, ó. Ele chegando nessa média aqui e tal, para essa tendência de alta aqui se reverter, pode demorar um tempinho. Pode, tá? Porque nós estamos vendo uma volatilidade muito grande, né, nesses ativos. Especialmente os países emergentes, o real especificamente, né? A gente está falando teve semana aqui, olha só, vou pegar essa barrona verde aqui, ó. Ele subiu 6% em uma semana. E do topo até essa barra aqui, 5%, em 2 semanas ele caiu 8,5%. Então, é possível. E só essa quedinha dele vir buscar aqui, ó, nós estamos falando de 4,5%. Tá? Então, o real se qualificou para ficar no nosso radar. Uma possível venda do dólar real, ou seja, comprar real brasileiro frente ao dólar, idealmente esperando, vamos ver como é que vai ser a ação do preço aqui na segunda, para poder conseguir capturar esse movimento aqui, tá certo? Dando prosseguimento, próximo ativo, DAX, Bolsa Alemanha, German 30, aqui 30 é foda, né? Germany, ou Alemanha 30. Olha só, ele está um pouco parecido com o dólar australiano, né? Ele também deu uma esticada boa, a gente pode estar vendo uma recuperação. Se a gente olhar no semanal, ó, conseguiu romper a média de 20, mas também ainda não temos certeza que isso aqui vai segurar. Ele pode ficar algumas semanas aqui de lado, brincando com essa média aqui, e depois cair. Seria totalmente normal, né? Tocou aqui,
veio e fez um pullback dentro das grandes crises, a gente vê, seria uma coisa assim. Isso aqui nós estamos falando de voltar as bolsas do mundo cair bastante, tá? Então isso aqui é uma coisa para se observar e junto com a macro tendência global, nada aqui está isolado do mundo. Eu não vou entrar aqui nas histórias, na análise fundamentalista, para não ficar muito longo, mas à medida que a gente for fazendo vídeos, a gente vai comentando a nossa visão fundamentalista também. Mas é um ponto de tomada de decisão muito importante aqui no semanal, e no diário ele já tocou lá em cima. A gente gostaria de esperar voltar aqui para poder entrar, mas também a gente prefere que seja mais no começo. A gente pode estar no começo de uma tendência, a gente vai ter muito momento para isso. Então vai ficar de fora justamente porque já está lá tocando lá em cima, não é o que a gente quer. A gente quer ele mais no meio, depois de já ter tocado, para a gente pegar o movimento. A gente quer ter muito ativo para a gente operar, vamos filtrar aquelas mais com uma probabilidade mais alta. Aí a gente vem para a Bolsa dos Estados Unidos, que esse aqui é o S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, é o principal índice da Bolsa de Nova York, e está parecido com a Bolsa da Alemanha, se a gente for parar para pensar, analisar, né, vou passar um para o outro aqui, a gente vê essa perna, tem proporções diferentes, e esse aqui está mais sem graça ainda, porque ele nem tocou lá em cima, ele não teve aquela forte coisa exuberante aí. Se a gente for de 4 horas, provavelmente sim, olha só. No gráfico de 4 horas poderia até ter uma oportunidade de entrada aqui, né? Lá foi, tocou, foi lá em cima, exaustão, voltou aqui no meio. E se a gente tiver otimismo nessa semana aí, a gente pode ver uma alta boa aí, tá? Sexta-feira a gente, olha que volatilidade a gente teve, tava todo mundo esperando o Trump falar. Aí ele engrossou o tom com a China por causa de Hong Kong, vai tirar os negócios de Hong Kong lá, as vantagens que tinha, enfim. É isso aí, o S&P, tá? Vamos ficar fora. No 4 horas tá legal, né? Mas o real que a gente falou que a gente vai, vamos olhar ele de 4 horas também, já para dar um gostinho. Ó, ele também já tá... Fez um movimento de ir lá no meio e voltou, já pressionou bastante aqui, quase dando uma entrada, mas para nós a gente teria perdido essa entrada. Então o que a gente quer ver idealmente? A gente quer vir pro gráfico de 1 hora ou 15 minutos, dependendo do momento no dia, e ver. Aqui ele tá devagarinho, porque tá no final do dia, esse aqui é arrastado, né? Os movimentos maiores são geralmente no começo do dia. Enfim, a gente quer ver ele tocar aqui para continuar descendo, tá? Aqui o gráfico de 15 minutos que a gente pode acabar usando em algum momento aí ao longo da semana na hora de dar a nossa entrada. Então já falamos aqui de bolsa alemã e bolsa americana que estão fora. Bolsa brasileira também é um ativo que a gente vai monitorar. Também mesma história, ó, parece que está se recuperando, mas também tem uma resistência forte aqui. Ele pode, eu acredito que é bem possível que ele volte nessa linha de tendência aqui. Quando ele vier aqui já vai ficar num ponto interessante para a gente entrar. Então, Bolsa Brasileira, tamo fora. Ouro é um ativo que esse ano se valorizou bastante. Vamos achar aqui nosso ouro, nosso Shao USD. Valorizou bastante, olha só, vou colocar no semanal para a gente ver. Então, olha o movimento, né? Veio, tocou, ficou de lado, pum, porrou. Aí veio, lateralizou, tocou aqui, pum, força. Aí veio aqui, ó, ele caiu, foi justamente naquela semana lá de março, ó, todo mundo buscando liquidez, venderam até ouro. Veio, voltou nesse nível aqui anterior, que foi um suporte fortíssimo para a galera comprar ouro de novo. Então, no semanal, ele já está levemente lateralizado aqui, mas a gente pode continuar vendo ele subindo, tá? Ele não está o ouro na máxima histórica, assim, mas está num momento bem alto, né? Próximo da máxima histórica aqui, fui para o gráfico mensal, mas pode subir, nada que subiu muito não pode continuar subindo. Só que no semanal ele parece um pouco esticado, né? A gente não estaria pegando no início igual a gente gostaria aqui, ó, pegando um momento desse aqui lá em
fevereiro de 2019. Eu, na minha conta pessoal, até operei isso aqui. Não em 19, eu fiz isso aqui esse ano, em 20. Eu consegui pegar parte desse movimento aqui. Mas é isso que a gente quer. Ele tocou aqui, voltou aqui, ó, e pá, pegar uma porradinha dessa aqui. É isso aqui, se a gente conseguir até carregar a posição por mais tempo e pegar esse movimento aqui, aí isso aqui é porrada, tá? Porrada no bom sentido. Mas vamos para o diário para ver o ouro aqui. Olha só. Ele está num nível bem interessante, porque ele já veio aqui na média de 20. Primeiro ele tocou, né, aqui, aí está lateralizando, deu um leve toque ali, podemos considerar, voltou na média de 20 e está querendo ir embora de novo. Tá? Só que a gente não pode simplesmente comprar ele aqui, a gente vai ter que, olha só, no de 15 minutos, esperar o de 15 minutos voltar nessa média, nesse nível aqui, aí dá uma possível entrada. Talvez seja o que está mais próximo de uma entrada, seja o ouro. Então, vai ficar no nosso radar aí, e já na segunda-feira aí talvez tenha alguma coisa. Se ele vier aqui, a gente pode entrar comprado, tá? Que nem eu falei, é contra-intuitivo. Imagina, no gráfico de 15 minutos você vê uma barrona vermelha aqui assim, ó, e entra comprado. Imagina. Mas é isso que a gente está se propondo a fazer, tá? Então, tá aí, até uma marcação já no gráfico. Tá dentro, por isso que ele está com X aqui. Se é inteligente, você já deve ter percebido. Petróleo. Olha só, vamos lá para o petróleo US Oil. Se a gente vier no diário, a gente vê que ele está vindo recuperando, né? Também, olha só, tocou. A gente gostaria de ver o movimento dele cair para entrar comprado. Poderia ser até interessante. Mas por que eu não vou colocar o petróleo e não vou apostar na alta dele? Porque, olha só, no semanal ele estaria um perfeito case de venda aqui também. Se ele romper a mínima dessa vela aqui de quinta-feira, do dia 25 de maio, a gente pode ver ele vir buscar aqui embaixo ou até buscar aquela mínima lá de novo. Então tá muito complicado o petróleo. Tem todas as crises políticas aí envolvendo o petróleo que você já deve saber. Então tá fora também do nosso radar aí, tá certo? Principalmente por causa desse semanal aqui que tá perigoso. Nenhum deles está lindo. O que está mais bonito é o ouro, né? Se a gente for ver, porque o ouro que no semanal ele está numa tendência de alta. Então se a gente não está comprado, a gente vai entrar a favor da tendência, né? Apesar dela já ter ido muito, mas pode ir mais. E o último ativo aqui, Bitcoin, nosso ouro digital. Olha, também está numa coisa bem interessante. Ó, no semanal ele rompeu a média de 20, mas está meio de lado. Ele pode estar pronto para dar mais uma corrida para cima aqui, tá? Ou até para baixo, né? A gente espera aqui, mais possível que para cima, que ele está acima da média de 20. E no diário, a gente observa que ele tocou lá em cima, voltou aqui na média, tentou, foi lá, não teve força para passar, né, do nível anterior, desceu, mas também não teve força para passar do nível anterior aqui, né? Então tá até meio um triângulozinho aqui, assim, uma cunha, que a gente poderia dizer uma cunha de alta aqui, ó. Tá? Esse gráfico tá com muita linha, né? Eu vou tirar um bocado de linha aqui. E pode ser interessante, e ele pode querer vir buscar aqui, ó, né? Então ele está relativamente perto da média, que é o que a gente quer. E vamos ficar então de olho também no Bitcoin aí essa semana. Olha só, no gráfico de 4 horas ele já está até bem próximo do nível. Se a gente for no gráfico de 1 hora, ainda não, olha só, ele tocou lá em cima, mas era aquela parte da cunha que eu acabei de desenhar. Olha que interessante. Foi uma vela de força muito grande, mas aí no final de semana ele ficou meio que baixa liquidez, né? Bitcoin não fecha no final de semana, ficou aqui. Mas o que a gente quer ver aqui? A gente quer ver ele tocando na borda de cima, voltando para baixo para a gente entrar. Só que a gente não vai esperar isso no de 1 hora.
tá? Talvez a gente possa fazer isso no de 15 minutos no de Bitcoin. Se a gente vir o preço tocando na média de 15 minutos, na borda de cima da média de 15 minutos, voltando na média de 20, aí a gente pode fazer a nossa compra para poder pegar uma alta. Tá certo? Então, é isso. Passei aqui por todos os ativos. Tá dada a largada aí. Assim que tiver uma operação, todo mundo que faz parte do nosso grupo de WhatsApp vai receber. E no mesmo dia eu vou gravar um vídeo. Eu vou tentar fazer algumas vezes ao vivo, coisas desse tipo, tá? Mas não sei se vai ser possível. Os vídeos durante a semana talvez sejam mais curtos, né? Espero, eu sempre fico querendo um vídeo mais curto e não consigo, mas como a gente não tem que passar todos os pares, assim, o final de semana é mais pra gente ter uma visão geral, sentir o mercado também, até legal, né? Esse domingão aí, eu vou tentar fazer mais ou menos esse horário e ver se eu faço live. Se você assistiu o vídeo até aqui e tem interesse que seja live, deixa aqui nos comentários se você acha interessante e a gente poder até bater um papo, ter pergunta aí na live, a gente pensa nisso. E é isso. Vai ser assim o nosso Sniper Kamikaze, vamos tomar um riscozinho legal aí nas operações e a partir de agora o mercado já vai começar a andar aí, já na segunda cedinho eu já vou ficar de olho aí no real brasileiro. Vou marcar aqui ó, o que a gente vai ficar de olho, o real brasileiro para vender, o dólar, o ouro para comprar e o Bitcoin para comprar. Beleza? Muito obrigado por estar conosco. Um excelente fim de domingo para você, ou uma excelente semana se você estiver vendo esse vídeo na segunda. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.